Então, obrigada por estarem aqui todos presentes hoje a encher a Rádio Baixa, nesta segunda conversa inquieta, no âmbito do Festival Linha de Fuga, que este ano, o Festival de Artes Performativas, que este ano tem como tema as éticas do cuidado. Então, antes do festival começar, vamos falar de cuidado numa série de conversas, sendo que esta é a segunda, onde vamos abordar e vamos aqui conversar um pouco sobre a questão da memória. Temos aqui vários convidados que eu vou passar a apresentar. O Bruno Sena Martins, que é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, do projeto CROM, Memórias Cruzadas Políticas de Silêncio. Temos também a Cátia Soares, da livraria Faz de Conto. João Santos, aqui em representação do Teatrão e do projeto de Portas Abertas, que é um projeto destinado a conhecer, investigar e discutir a zona da Arregaça, em Coimbra. E também o projeto Saco da Baixa, da Associação à Baixa, que reúne diferentes gerações, temos aqui diferentes gerações representadas, em torno das artes manuais e visuais, do design, das artes sonoras, e penso que o Saco da Baixa esteve precisamente no dia de hoje a desenvolver um processo criativo de uma instalação sonora que vão ter aqui na Baixa, precisamente sobre este tema da memória. A memória é uma palavra que tem muitos sentidos e que daria para estarmos aqui o dia todo a falar acerca de memória e de histórias. Por isso, vamos começar a conversa. Eu estou aqui simplesmente no papel de moderadora. O meu nome é Catarina Silva e faço parte do coletivo Mundos. E começava, se calhar, com uma pergunta dirigida à Cátia. A Cátia, que trabalha então na livraria Faz de Conto, que é uma livraria especializada em livros ilustrados para crianças, e durante o teu trabalho calculo que também conto histórias às crianças, também és contadora de histórias, não só na Faz de Conto, mas também na Rádio Universidade de Coimbra. Que histórias é que nós contamos às nossas crianças? E uma pergunta mais pessoal, qual a diferença entre as histórias que te contavam e as histórias que tu agora contas aos mais novos? É engraçado que eu só tenho apenas uma memória de me contarem histórias na infância e esta memória assola-me, porque a história foi... Eu posso contar muito brevemente. Normalmente chateamos as mães para nos aconchegarem, no meu caso, e houve uma noite que eu disse, cismei que queria o meu pai para me aconchegar. E ele lá veio, pôs-me os cobertores, estava para se ir embora, eu disse, onde é que tu vais? Eu preciso de uma história. Nunca na vida ele me tinha contado histórias. E ele sentou-se, começava-me a abanar, à espera que eu adormecesse a meio de um blá 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 qualquer. E lá retirei uma história que começou com uma mãe solteira que trabalhava no campo, que tinha um filho e que fazia de tudo para cuidar e para que ele crescesse o mais íntegro, o mais trabalhador possível. Só que este filho passou por uma fase de rebelião e pronto, foi assim um bocadinho mau. Houve uma vez que tive uma discussão à mesa com a mãe, atirou um prato ao chão de tão nervoso que estava, bateu na mãe e a mãe disse, vais para a prisão, e ele lá foi. Mas a mãe ficou tão assolada de culpa, de o que é que eu fiz, onde é que eu falhei com este meu filho, foi visitá-lo à prisão e pediu para que trocassem de lugar. E a mãe ficou então nesta prisão em vez do filho. O filho foi viver a vida, mas também, assolado pela culpa, decide voltar à prisão e perguntar à mãe porquê é que fizeste isto por mim? E ela diz, vem cá que eu conto-te o porquê. Ele aproxima o nariz das grades e a mãe morde-lhe o nariz e fica com a ponta do nariz na boca. E a história acabou assim. E como podem perceber, eu não dormi nessa noite, sendo a primeira história que me contaram. Mas eu acho que isto ficou de tal forma presente na minha memória que apercebi-me do poder que têm as histórias que nos são contadas, mas mais do que isso, o poder que tem o carinho, o afeto, tudo aquilo que está envolvido nas histórias que nos contam. E depois, na Faz de Conto, enquanto fui fazendo a minha formação enquanto contadora de histórias, narradora, e com um público cada vez mais pequeno, bebés inclusive, apercebi-me também desta importância. Não, às vezes não importa tanto a história em si, e isto sei que é passível de discussão, e ainda bem, mas importam os afetos.
principalmente porque o momento de história, para estas primeiras idades, é um momento sempre muito familiar e é um momento que se quer com amor, com consideração, porque se nós fizermos o exercício agora de nos lembrarmos de algumas das histórias da nossa infância ou das pessoas mais importantes da nossa infância, tenho quase a certeza que cada um de vocês, em vez de pensar na história que vos foi contada, se vai lembrar talvez com carinho da vossa avó, da vossa tia, do vosso pai, da vossa mãe, e as primeiras coisas que vão associar não vão ser as histórias, mas vai ser talvez o movimento de afagar o cabelo, eu tenho na minha memória, a minha família cheira muito a lexívia, porque as minhas tias, a minha avó são mulheres cuidadoras da limpeza e limpavam com muita lexívia, então quando me abraçavam, nesses momentos, é essa a memória que me vem. E é um bocadinho esse o trabalho que nós tentamos fazer com os mais pequenos. Não vou cheirar a lexívia para eles, mas talvez trabalhar a memória num plano para os mais pequenos. Volto, se calhar, talvez dos 0 aos 2, 3 anos, trabalhar a memória num plano mais de afeto. Aquilo que nós lemos, a história que nós contamos, também tem uma reverberação no outro lado. Por isso, quero reverberar coisas boas. E é isso que eles levam. E muitas vezes as rimas, imagens com cores berrantes, com um bom contraste. Então, tudo isso ajuda para estas primeiras histórias e para este primeiro contacto talvez com contadores de histórias dessa forma. Acho que respondi a tudo. Que eu sinto que às vezes... sim. Obrigada. Relembro que se quiserem tomar notas para isto ficar muito colorido no final, seria ótimo. E passava a abrir ainda mais a conversa e ali para o Bruno. Eu li um comentário que tu fizeste a um documentário da Diana Adringa, um documentário que ela fez que se chama Guiné-Bissau, da memória ao futuro, em que tu nesse documentário dizes a Guiné da minha mãe e da minha avó, onde dizem vivi parte da minha infância, mas de uma Guiné da qual já nada lembro. Pegando também no que a Kátia disse, qual é que é a importância destas histórias que contamos para nos ajudarem a lembrar de sítios e experiências que nós se calhar nem sequer experienciamos, nem conhecemos, sendo que tu estudas precisamente a memória pós-colonial, e estudas sítios pelos quais se calhar nunca passaste. Então, qual a importância destas histórias e afinal, para que é que serve a memória? Muito obrigado. Pensar na minha avó e na minha mãe remete-me para um tema que acho que é um tema também importante quando pensamos a memória, que é o tema da ancestralidade. Por alguma razão, há memórias que chegam até nós, que circulam por gerações, por países, e há outras que ficam de alguma forma segregadas, fechadas, privadas. E, portanto, eu acho que nós devemos muito olhar para a memória enquanto uma relação de poder. Uma relação de poder no sentido em que, se há memórias que são silenciadas e pouco partilhadas, é porque há memórias que são dominantes, que se sobrepõem, memórias que têm palco no espaço público, nas estátuas, nos nomes das ruas, nos feriados nacionais. E pensem, por exemplo, em Coimbra, quantas ruas têm o nome de mulheres, e vemos como é que existe uma seletividade muito grande na memória que tende a elidir, a apagar as memórias dos grupos historicamente oprimidos. E, portanto, a ancestralidade, esse fio muito fino que nos chega através daquelas e daqueles que tiveram menos voz em cada geração, é uma forma de nós representarmos e valorizarmos as memórias que foram subalternizadas ao longo do tempo. E esse é o fio que nos permite, de alguma forma, reconstruir uma história mais democrática, porque a memória dos grupos dominantes, aquela que vigora nas nossas sociedades, representa o poder, representa as elites, representa o patriarcado, representa o capitalismo, representa as formas de opressão que se constituem na nossa sociedade. E, portanto, pensar de uma perspectiva pós-colonial, para mim, por exemplo, é pensar como é que a memória da Europa não se constrói sem a memória dos países que a Europa oprimiu. Como é que a memória da riqueza europeia não se constrói sem os países que foram explorados, sem a escravatura, sem o extrativismo dos recursos, sem todos aqueles que construíram a Europa não sabendo
que estavam a construir os monumentos que nós visitamos no nosso dia-a-dia, nas nossas cidades belas, nos palcos em que vivemos. E, portanto, a minha avó e a minha mãe são também um elo biográfico que eu tenho com esse laço que muitas vezes é esquecido, é negligenciado e pouco valorizado. Não sei se alguém quer pegar. Se não, passo, como temos aqui então dois projetos distintos que trabalham duas zonas distintas da cidade de Coimbra, como é que nós podemos perceber o que o Bruno acabou de dizer, do tipo de memórias que é idolatrado nas ruas, pelos nomes das ruas da cidade, pelas estátuas, e que tipos de memórias é que são relegadas para um segundo plano e que vão propositadamente desaparecendo? Como é que isto se traduz no espaço de Coimbra, no espaço público de Coimbra, e como é que estes dois projetos têm visto e encaram estas dinâmicas em Coimbra especificamente, e especificamente no Vale da Arregaça e aqui na Baixa da cidade? No nosso caso, no caso do projeto de Portas Abertas, que é um projeto do Teatrão, nós, portanto, julgo que começámos a pensar isto ainda em 2017 e a nossa intenção era de fazer um projeto de intervenção numa zona de Coimbra, neste caso o Vale da Arregaça, porque nós achávamos que a Arregaça era como se fosse um não lugar. Ou seja, um lugar que de certa forma não estava inscrito na cidade. E isso não é por conta, ou seja, não é por causa das pessoas que lá vivem ou do que lá acontece, mas por uma data de factores ligados à forma como as pessoas que ali estão são vistas ou não são vistas pela restante cidade. Isso às mais variadas escalas, à escala individual, do ponto de vista do ordenamento do território, da falta às vezes de cuidado para as infraestruturas. A Arregaça era vista também por nós como se fosse um tubo de ensaio, um espaço onde muitas coisas interagiam. Havia uma fábrica em ruínas que noutros tempos esteve, onde houve várias lutas até do ponto de vista sindical, dos direitos laborais, uma fábrica muito importante ligada à área da porcelana e que eu acredito que muitos, pelo menos dos mais novos, não tenham essa questão tão presente. Um bairro social que está há algum tempo já considerável a aguardar uma reabilitação. Pronto, entre outros fatores, aquilo que nos interessou fazer foi um projeto a longo prazo. É interessante teres falado da questão do cuidado. Eu acho muito interessante nós também podemos discutir quais são os pressupostos do cuidado. Porque, por exemplo, no caso da Arregaça, nós podíamos ter decidido, nós vamos lá, nós fazemos um espetáculo, nós, os artistas, fazemos lá um espetáculo e depois acabou. E nesse caso nós tivemos muito interesse de, primeiro, fazer um mapeamento, ou seja, tudo o que nós fizemos partiu de um mapeamento de todos os recursos tangíveis e intangíveis que existiam no território. Nós fomos falar com todas as pessoas que lá viviam, nós fomos saber quem lá trabalhava, nós fomos saber quem eram as pessoas que trabalhavam no café, nas mercearias, falar com toda a gente, muitas vezes pessoas que não se davam umas com as outras, e o nosso trabalho foi muito tentar fazer algo que deixasse uma marca. Por essa razão nós fizemos um trabalho que só agora, por exemplo, só agora estamos a passar para outra fase. Foi um trabalho de 4 anos, com 2 espetáculos que fizemos. Na altura fomos muito apanhados pela questão do Covid. Nós queríamos ter feito um espetáculo que pudesse já integrar, na verdade, a comunidade, digamos assim. Não foi possível, mas neste último espetáculo já foi possível. Mas fazer algo que tivesse uma continuidade, que nós transmitíssemos àquelas pessoas que não íamos lá aproveitar-nos, passo a expressão, delas e depois íamos embora e aquilo não tinha qualquer tipo de consequências, mas, portanto, fazer um projeto que tenta dialogar com as pessoas, que tenta mostrar ao resto da cidade o que é aquele espaço, e por isso fizemos muitas atividades paralelas também, mas sempre com uma convicção de que aquele espaço é tão digno como qualquer outro espaço e, portanto, aquelas pessoas têm tanto direito de contar a sua história como os outros. E, nesse sentido, inscrevê-lo de alguma forma no dia-a-dia da cidade. É muito interessante porque, por exemplo, houve pessoas que foram ver este último espetáculo, que esse sim era em percurso, e havia comentários de eu nunca tinha vindo aqui, eu nunca tinha visto este espaço, isto é tão bonito, e de repente vejo pessoas à janela. Ou seja, há toda uma experienciação do território que, na verdade, está disponível para qualquer pessoa pode ir lá, mas que, por alguma razão, isso não é facilitado.
ou as pessoas não partem desse princípio. A única coisa que nós fazemos é dizer assim, é localizar e sublinhar, dizer este espaço está aqui, este espaço está disponível para todos, estas pessoas estão aqui, e é promover trocas. Ou seja, nós não vamos lá fazer nada de espetacular. Nós, na verdade, só vamos dizer isto está aqui para quem quiser vir aqui e vivenciar, não sei, a Dulce é do Val da Arregaça e participou no projeto. Não sei se há alguma coisa, por exemplo, que queiras do testemunho da participação, do que é que achas que, por exemplo, que mudou ou que destaques do trabalho que nós conjuntamente fizemos? Olá. É assim, eu participei num projeto e considero que, quer dizer, foi e continua a ser muito importante. Desde logo é porque nós conhecemos uns aos outros. Antes vivíamos na mesma rua, ninguém conhecia. Antes vivíamos na mesma rua e ninguém conhecia ninguém. Agora, todos se cumprimentam, já conhecemos e nota-se o laço que se criou. E há uma perspectiva, todas as pessoas já se pensam nos próximos tempos o que é que nós vamos fazer em conjunto. E isso é ótimo, porque já nota-se que não é aquilo como o João acabou de dizer, fazer e ir embora, mas é fazer e continuar. E nota-se isso, que a comunidade já está assim, muito empenhada nisso, querer fazer mais. E depois, eu acho que foi ótimo no sentido de mostrar à cidade, no seu todo, que o Val da Arregaça é um bairro que é fantástico cá em Coimbra, porque, como se costuma dizer, parece uma aldeia, né? E ao mesmo tempo, está bem no centro, e muitas das pessoas não conheciam o bairro. E das pessoas que passaram nos dias do espetáculo, notava-se isso, as pessoas diziam que não conheciam. E pronto, e considero que o projeto em si vai promover o bairro e também vai ajudar as pessoas de Coimbra a perceber que existe um bairro que está aí entre abandonado em questões habitacional e o próprio espaço que existe lá uma história como é o nome daquilo? Da fonte do Castanheiro. Sim, a fonte do Castanheiro, que é uma fonte que acho era assim, um espaço marcante para as pessoas que viveram naquela época. As pessoas falam dessa área e falam com otimismo. E penso que nós aguardamos que as coisas vão melhorar. Eu acho que só para contar, acho que é muito importante esta questão do mapeamento. De nós irmos, na verdade, o que nós vamos fazer é ouvir as pessoas e tentar perceber, a partir das histórias que elas contam, o que é que pode ser produzido artisticamente, digamos assim, mas para todos. Ou seja, por exemplo, uma das coisas que nós percebemos logo no início do processo de mapeamento é que o Val da Arregaça tinha uma tradição de ter fogueiras de São João e que essa tradição tinha acabado e há muito tempo que já não se faziam, mas que as pessoas queriam muito que aquilo voltasse a acontecer. E uma das coisas que nós conseguimos com o projeto foi voltar a ter fogueiras de São João no Val da Arregaça. E eu acho que nós às vezes até nem temos noção, mas para as pessoas que lá vivem, aquilo é uma coisa incrível, porque é um pouco da sua identidade também. Há muitas pessoas com quem nós trabalhamos, isso é curioso, que já nem vivem na Arregaça, mas elas dizem, eu sou da Arregaça. Foi o sítio onde eu nasci, foi o sítio onde eu fui criado. Então, o território, a forma como as pessoas se ligam com o território, é uma coisa muito interessante de ser trabalhada. E eu acho que nós contamos histórias para recuperar essa humanidade. E, na verdade, não para dizer, aquilo antigamente era assim, mas pensar, e hoje? Como é que se faz? Nós contamos as histórias para mudar o presente e para, de alguma forma, influenciar o futuro. E eu acho que isso só se faz em conjunto com as pessoas, com quem lá está, pronto, nesse sentido, ser muito generoso, acho eu. Para já é isto. Já aqui há muita matéria de conversa. O Bruno falou da memória coletiva no espaço público, não é? E o João falou também disso. Eu acho que esse projeto e as histórias... desculpa, eu esqueci-me do teu nome. A Cátia falou, histórias e memórias criam a identidade e proporcionam o encontro, não é?
que eu acho que é isso que é mesmo importante, o encontro e a partilha, que é o que dá sentido às nossas vidas. A memória é o que dá sentido às nossas vidas, mas nós sabemos, podemos falar de muitas memórias, o que é isso de memória, não é? É a memória individual e há a memória coletiva, há a memória pública e há a memória privada. É um tema bastante complexo. O Saco da Baixa convoca a memória porque convida, é dirigido aos mais velhos, aqueles que carregam maior memória. E os mais velhos e, em particular, as mais velhas, as mulheres. As mulheres com mais de 55 anos que já têm um percurso de vida, têm um saber fazer. Este 55 anos também é importante porque não são só as mulheres reformadas que já estão arrumadas na prateleira porque já não são produtivas e por isso já não interessam na sociedade capitalista em que vivemos, mas também as desempregadas que numa situação com 55 anos e mulher estão propriamente deitadas para o canto do nosso espaço público e da nossa sociedade. O que nós queremos fazer neste Saco da Baixa é criar este espaço de encontro onde a experiência destas mulheres tenha lugar, tenha expressão, tenha sentido e valor, e a partir dali elas ganham um espaço de participação na vida pública. E é isso que temos estado a tentar fazer. Eu agora vou passar para elas, porque o Saco da Baixa somos todas nós, não sou eu, está bem? Posso passar para ti, Luizinha, não? Quem é que se atreve? A Marilene. A Marilene é belga, não sei, ela vai falar talvez ou em inglês ou português, ou na tua língua mãe, como preferis. So, meu nome é Marilene, eu nasci em Bélgica, viveu em 5 países diferentes e desde 2 anos eu vivo na Coimbra como professora reformada. When I discovered the Saco da Baixa, I was very happy because you have to start from zero when you're living in a city where you know nobody. And after a few days, I had like 5 friends. Now I have 10 friends. And I know that maybe in 2 years I will have enemies as well. You never know. That's my memoria from other countries, that you make friends and people sometimes go out of your life. So I'm very happy to be in Coimbra and that I have the opportunity to work with this fantastic group of women. Thank you. A Bia não faz parte deste grupo como toda a gente vê, de mulheres com mais de 55 anos e está... Pois, exato, então é isso. E está a participar nesta oficina que nós estamos agora a fazer. O Saco da Baixa funciona por oficinas com artistas convidados mais jovens que vêm trabalhar com estas mulheres. E há uma troca de conhecimentos, não é? Os artistas trazem conhecimentos específicos, artísticos e de áreas específicas, e as mulheres que estão aqui são bastante criativas e ousadas e desafiam os artistas. E neste momento estamos com a sonoscopia. Ai, está aqui a Lisa. Estamos com a sonoscopia, o Henrique e o Gustavo que estão aqui. São 2 artistas sonoros que fazem trabalhos fantásticos. E a Lisa Simpson, que não é irmã do Bart Simpson, é a agente costura que veio de Berlim para estar connosco aqui uns dias. Ela pratica upcycling e junta isso às artes sonoras. Também faz, por exemplo, concertos com máquinas de costura e isso, mas eu passava agora um bocadinho, se calhar, à Lisa primeiro as senhoras, não sei se a etiqueta assim
Para vocês também partilhar, aproveitamos e ficamos a saber o que é que eles acharam desta experiência. Como a Catarina falou, eu não moro em Coimbra, então vindo de fora, mas tenho já alguma conexão com a Coimbra e com a Baixa de Coimbra, pois a minha família mora cá, então eu venho sempre a visitar, e tinha uma coisa assim bem especial de estar nesse espaço a trabalhar, porque eu venho normalmente a passeio, e a minha irmã é fã número 1 da Baixa, qualquer coisa que há a se fazer na cidade, não, vamos lá na Baixa, para tentar revitalizar mesmo esse centro da cidade que, pelo que ela me conta, né, das histórias, é um pouco esquecido, as pessoas acostumadas a ir no shopping comprar as coisas, e então vamos à Baixa. Então, para mim, foi esse momento também especial de estar aqui com uma montra, que tem também essa vitrine, e as pessoas estão a olhar o que está a fazer, e isso também traz muitas conversas, traz um diálogo mesmo com o espaço físico do lugar, e também com as meninas aí a criar coisas. É mesmo essa ideia da troca de memórias, de ideias, de informações, e também com o pessoal da sonoscopia. Então, houve aqui várias junções de coisas, que é também a ideia do upcycling, é juntar coisas diferentes que talvez não estariam juntas, e ver o que acontece. E é isso que está acontecendo nesses dias. Estou muito feliz de poder estar aqui. Vou passar aqui. Eu sou a Beatriz e juntei-me a este grupo esta semana. Esta semana não, semana passada, já vou na segunda semana. E estou de férias, mas tento trabalhar tanto quando não estou de férias como quando estou de férias nas éticas do cuidado, que é algo que tento trabalhar, nunca lhe chamei éticas do cuidado, mas de como relacionar com uma pessoa e como trabalhar na relação com as pessoas. Agora conheci-as, a Lu não está aqui, já me deu um bocadinho de cato da aloe vera para levar. Ontem convidei a Luísa para ir ao cinema, ela não foi, mas como a Luísa é uma geógrafa, eu conheci uma geógrafa e fui ver um cinema, fui ao cinema ali não sei como é que se chama, Casa do Cinema. Então eu acredito que esse é um trabalho de nos dedicarmos uns aos outros e conhecermos e sermos respeitados e respeitarmos. E depois, com cada um não temos a mesma envolvência, senão era um bocado trabalhoso. Se fosse uma envolvência muito intensa com todos, mas vamos cozendo, uns mais perto, uns mais longe, mas cuidar uns dos outros. Com elas, pronto. Está a ser ótimo. E com estas duas mulheres também. Vou passar. Eu vou só fazer aqui a ponte para voltarmos ao nosso tema da memória. E enquanto... Tiveste ótima. Cuidado e memória. Lá está. Enquanto artistas e artistas da sonoplastia, que histórias é que esta montra vai contar, se puderem revelar um bocadinho, e de que forma é que através do vosso trabalho e através do som vocês conseguem dar valor ou revalorizar estas histórias? Nós, como trabalhamos essencialmente com o som, nós temos este lado sempre muito mais abstrato das histórias que nós ouvimos serem histórias que não têm uma palavra necessariamente associada. Portanto, nós temos esta, não sei se é uma maior ou menor liberdade, pelo facto de trabalharmos com o som, temos sempre uma coisa muito mais abstrata. E é isso que a nós também sempre nos interessou, não é? Ter este lado de uma história, de uma representação que não fica necessariamente presa a uma palavra, ou seja, cada um de nós pode reconstruir as suas próprias histórias baseado nas suas experiências. Para além disso, há uma parte aqui que nós continuamos a fazer e que fazemos de uma forma sistemática já há bastante tempo, que são
recolhas dos sons que caracterizam um determinado espaço. E nós começamos a fazer isto de uma forma mais sistemática no Centro Histórico do Porto em 2010, por volta de 2010, para um projeto que na altura existiu no Porto, que era o Manobras no Porto, que era um projeto bastante grande que procurava refletir um bocadinho sobre aquilo que seria a baixa e a identidade do Centro Histórico do Porto na altura. Ainda havia algum tempo, há 10 anos atrás, para se tentar evitar alguns processos que foram desencadeados muito rapidamente, com o turismo massificado, com o incremento do preço das rendas, a expulsão das pessoas nativas do centro histórico para zonas mais periféricas. E pronto, no Porto houve algum tempo para se poder evitar isso, não foi evitado. Aqui em Coimbra está a acontecer exatamente o mesmo processo. Nós que vimos um bocadinho de fora conseguimos identificar muito claramente os sinais de gentrificação. Alguns, claro, que são positivos, não é? Por exemplo, eu lembro-me de ir ao Centro Histórico do Porto e estar tudo ser perigoso, serem só junkies, pessoas a injetarem heroína em todo lado. Claro que isso não é agradável, portanto também não queremos manter essa coisa de antigamente isto era perfeito, claro que não era, mas a questão é que o Porto passou muito rapidamente de um antro de junkies, quando falo do centro histórico, não é? Passou de um antro de junkies para uma Disneylândia de turistas, não é? E aqui, pronto, o processo desencadeia-se de igual forma em todas as cidades e aqui vai ser, é um bocado inevitável, não é? Claro que há estes projetos, não é? Como nós estamos aqui agora a refletir, em como é que nós podemos travar um bocadinho e evitar que isto seja feito de uma forma tão bárbara, mas ainda assim nós não temos poder, como estavas a falar há bocado, não é? Portanto, não querendo ser muito pessimista, mas a nossa história vai ser apagada muito facilmente, se calhar. A palavra ao Bruno, que estuda estas temáticas, de que forma é que podemos fazer com que a nossa história não seja apagada? É um pouco pela criação de narrativas de resistência, ou seja, estamos aqui a ouvir, por exemplo, exemplos de como de diferente modo, pelo contar histórias, pelo revitalizar zonas urbanas que são pouco conhecidas ou desqualificadas, é possível criar narrativas de resistência que também criam história. Estas narrativas de resistência fazem parte daquilo que depois será celebrado pelas outras gerações. Mas tão importante quanto isso, e é um aspecto que nós tendemos a ignorar, é percebermos quantas histórias de resistência do passado nós desconhecemos. Se nós pensarmos, por exemplo, num espaço como a Baixa, certamente, se formos olhar para as gerações anteriores, poderíamos resgatar muitas histórias de pessoas que tentaram lutar contra o avanço dos tempos, contra a transformação social que as apagava. E, portanto, eu acho que uma das formas de criar relações de poder mais democráticas no nosso olhar para o passado é, muitas vezes, termos a humildade de reconhecer que nós não inauguramos nada e que se nós podemos ter esta voz, seja uma voz que luta contra diferentes formas de transformação, que luta contra diferentes formas de opressão, contra diferentes formas de poder, é porque nós temos pessoas que vieram antes de nós, pessoas que lutaram, que resistiram, algumas conseguiram ver as suas lutas bem-sucedidas, outras foram apagadas, exterminadas, mas mesmo aquelas cujas lutas foram derrotadas, podemos dizê-lo, deixaram um testemunho, deixaram formas que nós podemos ainda resgatar e tornar como parte do nosso património. Portanto, eu acho que é por esta recoleção, falava-se aqui de recolher, várias intervenções falaram da importância de recolher histórias, acho que nós podemos também colar as histórias daqueles que foram subjugados, daquelas que foram silenciados e construir uma narrativa mais ampla de resistência. Um aspecto que eu me lembro que foi muito significativo para mim, e como nós colamos a história privada à história política, foi quando num trabalho, estava eu no curso de Antropologia, me foi proposto fazer uma história de família. E nessa história de família eu fui entrevistar a minha mãe e perguntei-lhe como é que tinha sido a vida dela em Coimbra.
descobri e sabia disso, que uma das primeiras casas que tivemos foi ali no Beco do Forno. Eu vivi aqui na Baixa durante muito tempo, mas era um espaço degradado. A minha mãe queria que eu fosse um bom aluno, queria me tirar desta zona, que era uma zona que tinha mais companhias, ou seja, tudo o imaginário interessante como isto está a diferentes espaços. E como é que também, através da história da minha mãe, eu fui recuperar a história da minha avó, da relação que ela teve com o meu avô, com um administrador colonial, também antropólogo. Então é muito interessante como é que nós, recolhendo as histórias que nos são próximas, conseguimos também amplificar e perceber como é que as vozes das pessoas que conhecemos, que nos falam de pequenas histórias, chegam a histórias mais amplas, políticas e coletivas. Portanto, eu acho que muito daquilo que é a criação da resistência na memória é fazer com que experiências individuais de desespero, de violência, possam ser reconstituídas e reformuladas em histórias mais amplas de resistência. Um exemplo muito simples de como é que isto se constitui é algo que aconteceu quando nós estávamos no referendo do aborto, não sei se se lembram, em Portugal, interrupção voluntária de gravidez, e veio a Portugal o barco do aborto, o Women on Waves, já foi há algum tempo, e lançou um debate público sobre a questão do aborto. Eu estava associado a um dos grupos que promoveu esse barco e apareci na televisão a dizer que iria chegar esse barco do aborto. Causou uma polémica, o Paulo Portas lançou um navio militar para o expulsar daqui, e é muito curioso como é que aquele meu momento de visibilidade pública fez com que tantas pessoas da geração da minha mãe viessem falar comigo e dizer: você sabe, quando eu era nova eu abortei. Ou seja, tantas histórias que estavam caladas e silenciadas e que afinal faziam parte de uma mesma questão política, que foi o aborto clandestino, que muitas gerações de mulheres viveram e que estavam como experiências traumáticas pessoais que não tinham tradução numa história mais ampla, política. E, portanto, eu acho que essa politização da memória individual é um passo para criarmos essas narrativas de resistência. Estava a ouvir e estava a pensar que hoje em dia o ato de contar histórias, ele em si também já é quase como se fosse um ato de resistência, porque eu acho que hoje em dia nós temos cada vez menos capacidade para contar histórias. Isso está relacionado, isto é uma opinião pessoal, isto está relacionado com várias coisas, quer pela quantidade de informação que nós temos, informação e contra-informação, quer pela forma como nos relacionamos, hoje em dia muito influenciados até pelas questões do digital, e parece-me que cada vez menos nós temos a capacidade de contar, quer seja uma história nossa, ou de estabelecer essa relação. E pegando no que estavas a dizer, eu acho que o que nós precisamos cada vez mais é ter várias visões sobre um mesmo acontecimento, não é? Quando falas das narrativas de resistência. Por norma, as histórias que nos chegam, quer seja do ponto de vista da educação, ou à medida que crescemos, ou mesmo, elas são, por norma, por conta das questões do poder, elas são a versão da pessoa que ganhou. E o que eu acho é que cada vez mais nós precisamos de ter a curiosidade para ir saber os outros lados, as outras formas como aqueles acontecimentos foram vistos e experienciados pelas pessoas. E o que eu acho é que, talvez, e de uma forma até pessimista, cada vez menos, por outras questões, pela forma como nós, pelo tempo em que vivemos, ou seja, o tempo que temos disponível, aquilo que nos é, as regras a que estamos sujeitos até do ponto de vista do sistema, sei lá, nós temos cada vez menos tempo para ser espicaçados, para ir atrás dessas histórias. Eu acho que isso é um problema, porque acho que há muita necessidade de contar histórias. Sei lá, até estava a pensar, do ponto de vista artístico, cada vez menos, assim, alguém faz a partir de um texto, um espetáculo, um Chekhov, um Shakespeare. Às vezes as pessoas dizem, isso é antigo, porque isso... Hoje tudo o que nós... A mesma criação está muito ligada a espetáculos a partir... a minha história, a minha identidade, e cada vez menos isso... Nota-se, há uma vontade, talvez, ou uma presença menor das histórias. Eu acho que nós temos justamente de voltar ao sítio das histórias, porque as histórias, muitas vezes, elas criam essa relação entre as pessoas. Elas fazem parte da nossa identidade. E as boas histórias, elas são necessárias para nos colocar em causa, para nós olharmos para o que está à nossa volta e nós conseguirmos distanciar-nos e conseguir ver o que nos está a acontecer e ler os sinais para ter uma ação que produza efeitos. Como tu estavas a dizer, eu já vi os sinais, mas nós vamos ser apagados por causa das questões da Baixa do Porto.
Eu acho que é urgente contar histórias, mas não sei qual é a vossa opinião, mas acho que cada vez menos nós temos disponibilidade para ouvir e para contar. Acho que cada vez mais é-nos mais difícil isso. Estamos mais fechados em nós próprios, mas, bom, não sei, é só uma acha para a fogueira. Sim, perfeitamente. E gostava só de fazer aqui uma pequena diferença nos vários tipos de contação de histórias, porque quando falei no início, eu falo enquanto mediadora. E sou uma privilegiada porque eu tenho um espaço onde pais que têm interesse se deslocam até uma livraria com os seus filhos, fazem uma marcação, eu tenho um tapete belíssimo, um espaço maravilhoso, e depois também tenho aquele trabalho de vou escolher uma história para contar. E normalmente são histórias... eu até tenho aqui alguns livros, depois se quiserem dar uma vista de olhos, mas as histórias, os livros para a infância que tínhamos antigamente são essencialmente diferentes daquilo que temos agora. E eu trabalho com o álbum ilustrado, então nós vemos uma intenção muito dos autores de trabalhar as emoções, os sentimentos, vamos dar às crianças ferramentas para que elas consigam identificar o que é que sentem, ferramentas para os pais e para os educadores para terem um veículo de educação também, o que pode ser problemático, e isto podemos falar mais à frente. Mas também é isso, sou uma privilegiada porque tenho um conjunto de pais e crianças que realmente vêm lá, se deslocam e que criam o hábito para vamos ouvir uma história. E ali é uma mediação. Eu estou sempre ancorada por um livro, as crianças estão a ver as imagens, até porque quanto mais novas, menos atenção elas têm para estar a ouvir o que eu estou a dizer. Então um fundo imagético ajuda sempre a que a mensagem nunca seja totalmente perdida, mas que elas também tenham atenção àquilo que eu estou a mostrar. E depois, o ato de escolher a história é também, como estava a dizer o Bruno, é mesmo uma questão também de resistência. Nós, na Faz de Conto, temos uma prateleira, se assim podemos dizer, de histórias pela paz. São histórias que nós consideramos que trabalham dentro daquilo que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os 30 direitos que nós conhecemos, e são histórias que nós acreditamos que fazem algum tipo de... cutucam as pessoas. Posso dar-vos o feedback. Há uma história maravilhosa, a editora chama-se Oco, trabalha muito com aquilo que são a tradição oral, histórias do antigo. Uma delas, que é das minhas preferidas, chama-se Titiritesa. O nome é muito engraçado, tem palavras muito, muito giras. A palavra truclutu, que é a mais favorita da minha vida. E tem apenas uma coisa que já sugeriu algumas discussões e algumas críticas de alguns pais ou familiares, simplesmente pelo facto da personagem principal, que vive no reino de anteontem e que se desloca ao reino depois de amanhã, se apaixona por uma princesa. Então temos duas princesas apaixonadas que, por causa de uma brisa matreira, sentem uma aproximação. Fala aí de uma relação homossexual, fala de estarmos perante um monstro, mas ouvirmos este monstro, porque há uma narrativa que é construída à volta do monstro que come crianças e que tudo mais, mas na verdade nunca ninguém o viu a comer crianças e o pessoal tem medo só porque vão contando que ele é mau. E este tipo de histórias também às vezes cria assim, um bocadinho de desconforto nas pessoas, e essas pessoas às vezes deixam de frequentar espaços como a Faz de Conto. Isto estou a extrapolar muito. Isto para dizer então que ali aquele é um momento de mediação. Há os contadores de histórias também, há os narradores, e esses são os que fazem esse trabalho de levantamento de histórias. Vamos às aldeias, falamos com as pessoas, com os antigos, com os novos. Há uma editora também maravilhosa que é a Boca, que tem livros maravilhosos também, um deles da Virginia Dias, que é uma poeta que ninguém conhece, mas que tem histórias e poesia maravilhosa, que tem o prefácio do José Mário Branco, se também se quiserem ouvir, e fazem esse mesmo trabalho. Vamos até aos locais, vamos levantar as histórias das pessoas que lá vivem, que não têm voz, e vamos dar-lhes voz para que essas histórias não sejam esquecidas. E essa ideia de contador de histórias, que não nos é nada estranha, realmente passa-nos um bocadinho ao lado no dia-a-dia. Porque qualquer um de nós, o que eu aprendi em formações, é que qualquer um de nós tem potencial e é um narrador. Vamos tomar café com alguém e contamos o que é que aconteceu ontem. Isso é um ato de contar histórias. Estamos a estender um bocadinho daquilo que é a nossa memória, os nossos sentimentos para a outra pessoa. Mas o ato tradicional
que já não existe, de o contador de histórias da aldeia que se juntava na praça, iam miúdos, iam pessoas mais velhas e estavam lá para partilhar este ato de memória, não acontece. É um bocadinho aquilo que o João diz, já não há vontade, já não há o que a Dulce também partilhava, ninguém se conhece, ninguém diz olá, então onde é que há tempo para poderem partilhar um bocadinho estas experiências? Onde é que há tempo para poderem partilhar experiências entre artistas e mulheres com mais de 55 anos que têm se calhar mais criatividade do que eu no meu mindinho, que é uma coisa maravilhosa. Enquanto pessoa que está no ramo, posso-vos dizer que eu consigo enumerar bastantes contadores de histórias em Portugal e existem alguns projetos que são muito interessantes, por exemplo, a maratona de leitura de 24 horas, onde estão... isso é em Sertã, Pombal? Deus queira que ninguém esteja ouvindo. Mas é aqui perto. Sou péssima em geografia. Mas têm momentos maravilhosos onde ocupam toda a cidade em espaços que são históricos, em espaços que fazem a diferença, e temos um contador de histórias a contar-nos histórias daquele sítio ou das suas viagens. Uma pessoa que eu gosto muito sempre de mencionar é o Giacometti, que fez uma viagem de memória mesmo e de cuidado, porque nós estarmos à procura dessas memórias é cuidar realmente das pessoas e cuidar daquilo que elas fizeram, daquilo que elas viveram, que aprenderam, e cuidar para que não seja esquecido mais para a frente. Ou seja, o contador de histórias existe. Existem pessoas que querem ouvir. Aliás, se não fosse este um momento onde temos aqui pessoas que estão aqui predispostas a ouvir o que temos a partilhar, é sinal de que isto existe. Agora, acho que as pessoas não estão habituadas à figura do contador de histórias nos dias de hoje, porque temos uma visão muito tradicional da coisa. Aliás, e contra mim alguém fala-me contador de histórias, eu imagino um senhor barbudo, uma espécie de Pai Natal que está no café e vou ouvir. E não é, às vezes é no cuidar do outro, do nosso vizinho. E é um bocadinho isto que sinto também que faz falta. E também o não menosprezar um bocadinho a experiência das pessoas, porque nós nunca conhecemos. Eu acho maravilhoso, eu acho que sou a mais nova aqui dos convidados e vocês estão a ouvir. Sim, que idade é que tens? Não precisas dizer, isto foi muito invasivo, mas queria só partilhar mesmo que dá gosto haver um espaço onde não olhamos ao background, não olhamos à idade, não olhamos a nada, porque tudo isso tem uma riqueza e é de ser partilhado. E acho que falta esse bocadinho também das pessoas que não param, das 9 às 5 que estão a trabalhar, chegam a casa, ainda têm filhos para cuidar, não há mais, querem ir dormir, amanhã têm que não sei o quê, e não há tempo para isso. Mas existe essa vontade. E pronto, acho que saímos daqui com um bocadinho de responsabilidade de não deixar essa vontade de desistir e de chamarmos outros para que se juntem neste cuidado e nesta partilha de memória, então. Já que tens aí um saco com livros, por acaso não tens aí um livro que a Bruá editou há pouco tempo que recupera um conto que é sobre uma mãe, é sobre um... Sim, tens aí. Mas devias ter. eu tenho ali no nosso espaço, por acaso. Mas é uma história que é um avô, de um avô e de um neto. O avô, ajuda-me, que eu já não me recordo muito bem. O avô oferece uma peça de vestuário ao neto que depois vai sempre transformando, vai passando, o miúdo vai crescendo. A mãe diz, mete isso fora, porque já não te serve, mas ele diz, não. Exato. Bem? Exato. E volta ao avô, que é alfaiate, faz sempre upcycling a coisa. Exato. É isso. Passa a colete, passa... Desculpa. De colete passa a saco, de saco passa a lenço, de lenço passa um botão cobre um botão, e entretanto acho que a criança perde o botão ou as calças e chega à beira do avô e diz assim, agora não há maneira disto voltar a ser utilizado. E o avô diz, não, há sempre uma maneira, e escreve a história da manta do José. Porque é mesmo bonito, porque o avô diz, fica a pensar muito tempo, não é? Porque um botão já não serve, o que é que vai fazer? Transformar o botão em quê? E ele diz, ainda não é o ponto final, ainda temos uma história para contar.
e pega num caderno e num lápis e vão contar, escrever a história. Pronto, acho que esta história faz todo o sentido aqui nesta conversa. Era só este contributo. E também tem a ver com o Saco da Baixa, que tem a ver com esta prática das artes manuais e do tempo que é necessário e que nos proporciona essa conversa, que é esse contar de histórias, não é? E da criação de uma identidade comum, que é a criação das comunidades que são comunidades de resistência, pronto, e por aí fora. Aparentemente ou do que estamos a falar até agora é sempre memórias boas. Mas eu, por exemplo, não tenho memórias boas para contar e até me sinto emocionada. Mas essas memórias tristes que nós temos da nossa infância também nos fazem crescer. E eu acho que isso aconteceu comigo, que eu tentei ser exatamente aquilo que não foram comigo. Isso tudo me ajudou a crescer. Como mãe, fui durante 41 anos professora do ensino secundário e tentei ser sempre o contrário da história da minha vida, como criança. Já agora, a Luizinha, aproveito para dizer que aqui, ao longo das nossas oficinas, a Luizinha escreveu um conto também. Pronto, agora já são vários, mas escreveu um conto com muitas páginas, que também tem um lobo mau, que afinal não é mau, e que é lacto-vegetariano, e por aí fora. Mas isso também, lá está, este espaço também proporciona que as pessoas possam partilhar o que têm de melhor, não é? Que são nós somos feitos das nossas memórias, as boas e as más. Nós depois somos um filtro. Bem, não sei. É isso. Sejam elas boas ou más, acho que a conclusão aqui é que é graças às memórias que nós nos conseguimos projetar no futuro e situarmos-nos no presente, e é a partir delas que nós nos construímos e que também conseguimos construir a comunidade. Então, acho que está claro aqui nesta conversa que há uma clara relação entre memória e autoestima, uma relação entre memória e construção de identidade, uma relação entre memória e construção de coletivos. E numa sociedade que é cada vez mais individualista e que nos tenta cada vez mais separar uns dos outros, o que ficou bastante claro com os confinamentos a que fomos sujeitos nos últimos anos, em que estava cada um na sua casinha, cada um no seu buraquinho, e em que parece que há cada vez menos espaços onde podemos falar e partilhar. Parece que esta questão de contar histórias e da memória se torna cada vez mais relevante. Já estamos quase aqui a acabar a nossa conversa. Reflexões finais depois desta hora de partilha. Queria só pegar aqui num tema que foi trazido e que eu acho que é um tema bastante importante, que tem a ver com as memórias dolorosas e o lugar que as memórias dolorosas também devem ter no nosso espaço social. Porque uma das coisas que muitas vezes as memórias dolorosas têm em si é o facto de se tornarem indizíveis. A memória traumática desafia o esquecimento. As pessoas vivem entre a vontade de contar o que sofreram e a vontade de esquecer para seguir em frente. E muitas vezes é preciso ouvirmos outras pessoas contarem histórias de sofrimento semelhantes para podermos articular a nossa voz de sofrimento sem desabarmos. Portanto, eu acho que esse abraço a outras histórias sofridas cria a possibilidade de contar histórias que muitas vezes, de outro modo, ficariam silenciadas ou ficariam presas no corpo sob a forma de memória traumática. Com uma frase muito pequenina. Fui uma nuvem cinzenta a vagabundear cega e surda um dia, uma brisa
um dia uma brisa soprou-me para a vida, atingindo-me de cor. Eu acho que se calhar acabamos com esta frase. Que parece uma ótima. Pedir só se quiser partilhar e escrever aí no papel para ficar no registro. E queria agradecer a toda a gente por este momento e por terem vindo partilhar connosco. E até à próxima Conversa Inquieta, que é na última quinta-feira do mês de agosto, onde vamos falar sobre meio ambiente, sobre alterações climáticas, sobre cuidado com o ambiente que nos envolve.